Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Lemos em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nesta palavra da Bíblia Sagrada, podemos perceber que o apóstolo São João usa uma das frases prediletas do apóstolo São Paulo para concluir o Apocalipse e o próprio cânon sagrado, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ao ler as cartas paulinas, é possível encontrar esta frase, seja na introdução, seja na conclusão. Podemos perceber que o apóstolo São Paulo, ele estava sempre abençoando povos, tribos, línguas e nações com a palavra de Deus. Paulo era apaixonado pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na própria bênção apostólica, Paulo destaca o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Graça não é mérito humano, graça é favor divino imerecido por nós. Nós não merecíamos a graça de Deus, o amor de Deus, o beneplácito de Deus, a misericórdia de Deus, mas Deus, Ele outorgou todos os benefícios a nós através da sua graça. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entretanto, a graça de Jesus Cristo não só aparece nos escritos de Paulo, como permeia toda a essência da mensagem cristã. E João, o apóstolo do amor, conclui e fez a sua conclusão de forma magistral a Bíblia com esta assinatura e rubrica de Cristo Jesus, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. As páginas da Bíblia são permeadas pela graça de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2 e versículo 52, o evangelista destaca a graça operando em Jesus Cristo desde a sua infância, quando ele era menino, dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Em João capítulo 1 e versículo 14, João afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça, a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João capítulo 1 e versículo 16, a Bíblia afirma: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. E em João capítulo 1 e versículo 17, a Bíblia afirma: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e versículo 3, Lucas escreveu que o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, pelas mãos de Paulo e Barnabé, se fizessem sinais
e prodígio. A graça de Deus outorga poder, a graça de Deus outorga autoridade, a graça de Deus nos dá uma visão completa, a graça de Deus corrobora os nossos propósitos e o nosso coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10 e 11, a Bíblia afirma que o grande embate entre judeus e gentios no primeiro concílio mundial do cristianismo só foi resolvido quando eles entenderam a graça do Senhor Jesus Cristo, dizendo: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz nos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles foram ou serão. E em Romanos capítulo 3 e versículo 24, Paulo afirma que fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E em Romanos capítulo 5 e versículo 20, a palavra de Deus afirma que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo entra na essência da graça de Cristo, dizendo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, Paulo recebe o alento da graça de Cristo, quando o próprio Senhor da graça lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você e eu estamos fracos, então buscamos a graça de Deus, a bênção de Deus, a vitória de Deus, e a vitória é nossa em nome de Jesus. A legião vai caindo em nome de Jesus, as potestades vão caindo em nome de Jesus Cristo, o poder das trevas vai se afastando em nome de Jesus, a enfermidade cai por terra em nome de Jesus, a enfermidade vai embora em nome de Jesus, porque a graça se faz presente em nossa vida, em nosso meio. Em Efésios capítulo 1 e versículo 7, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo da graça de Deus, afirma: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. E em Efésios capítulo 2 e versículo 8, a Bíblia é bem categórica ao afirmar: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, é preciso crer na graça, crer no poder, crer na unção, crer na revelação, crer em todos os mistérios que Deus outorga a todos nós. Portanto, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Espera no Senhor, confia no Senhor, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 4, Paulo afirma: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé
e o amor que há em Jesus Cristo. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo aconselha Timóteo a se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, agora também testifica, para que outros recebam a palavra pela fé e seja mudado o quadro e a história. Em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 21, a Bíblia não poderia ser concluída de uma maneira tão esplêndida, a não ser com esta frase: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Talvez a paixão de Paulo pela graça de Jesus Cristo esteja no fato de ele, ao se sentir o principal de todos os pecadores, ter sido alcançado pela maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, João também introduzia em suas epístolas, citando a graça de Cristo, dizendo: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e permanecei na graça, porque através da graça Deus revelou a sua misericórdia, Deus revelou o seu perdão, Deus revelou a salvação à humanidade, e a graça de Deus à humanidade chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a graça declarada de Deus à humanidade.